Olá, meus amigos, estou de volta para falar mais sobre o signo de Aquário para vocês. Hoje a gente vai falar sobre o terceiro decanato e para isso a gente está usando o livro Evangelho nas Estrelas, no qual o autor J.S. Seix ele faz uma comparação, com as constelações e o Evangelho. Ele é bem interessante no sentido de simbologia, simbólico. E aí esse terceiro decanato ele é marcado pela constelação do Cisne. E ele diz o seguinte: a última peça lateral que acompanha o aquário zodiacal concorda precisamente com esta apresentação. É um dos mais interessantes, e uma das mais belas das constelações, tanto em suas peculiaridades naturais quanto em sua evangélica referência. Consiste em 81 estrelas, algumas de primeira ou de segunda magnitude, 6 da terceira e 12 6 da terceira, e 12 da quarta. E algumas delas nunca são definidas, essa constelação abrange pelo menos 5 estrelas duplas e uma quádrupla. A estrela binária 61 Cygni é a mais notável e conhecida nos céus. É uma das mais próximas do nosso sistema de estrelas fixas. Isto consiste em 2 estrelas conectadas, que, além de sua revolução em relação à outra, tem uma progressiva e um movimento uniforme em direção a alguma região determinada e movendo-se milhares de vezes mais rápido do que o corpo mais rápido conhecido em nosso sistema. Esta constelação possui vários sistemas distintos e mostra nebulosas planetárias, o que levou os astrônomos a considerá-la o elo intermediário entre os mundos planetários e as estrelas nebulosas. Ela contém espécimes de ambos e fica no meio da grande corrente galáctica de estrelas nebulosas. É, portanto, notavelmente adequado para representar aquela economia peculiar e complexa, em parte celestial e em parte terrestre, em parte agindo por si mesmo e parcialmente dependente dos poderes celestiais, pelos quais a graça e a salvação são realizadas e ministrado aos filhos dos homens. A figura desta constelação é a figura de um cisne, nobre pássaro rei das águas, em todas as idades, em todas os refinados países, e considerado o emblema da dignidade poética, pureza e graça. Pelos gregos e romanos, era considerado sagrado ao deus da beleza e às musas. Uma doçura especial estava ligada à sua morte. Ésquilo cantando, o cisne, expirando, morre melodia. Como a pomba branca é o emblema do Espírito Santo, o cisne elegante, puro e gracioso é um emblema adequado daquele que, morrendo, envia o alegre rio de águas vivas e preside em sua majestade a administração para os filhos dos homens sedentos. E é esta a ideia subjacente. Mas esse cisne está voando em voo rápido, circulando e voltando, como o seu nome em grego e latim significa. Parece estar voando pela Via Láctea na mesma direção geral do rio que flui da urna celestial. As principais estrelas que marcam suas asas e o comprimento do corpo formam uma grande e bela cruz. O mais regular de todos os cruzamentos formados pelas constelações. É, portanto, o pássaro de incomparável beleza, pureza, dignidade e graça, carregando a cruz e circulando com ela sobre as benditas águas da vida. Enquanto na nomeação de suas estrelas, o mais brilhante é Deneb, o senhor ou juiz por vir. Azel, que vai e volta, Faiage, glorioso, brilhando, Sadir, que retorna como que em um círculo, Adige, voando rapidamente, Aridede, ele descerá, e outras palavras de importância semelhante. Nós encontramos também fortes identificações desse nobre pássaro rei das águas
com aquele, né, Jesus, que através da pregação de sua cruz, de um lado para o outro, sobre todo esse mundo inferior, clama e diz: se alguém tem sede, venham a mim e bebam. A mitologia grega e romana não consegue explicar a presença desse pássaro no céu, mas as histórias sobre o assunto não são destituídas de pensamento e sugestão correspondente à verdade evangélica. Os gregos enumeraram uma coleção de personagens de diferentes países e diferentes histórias, cada um com a reputação de ter sido o original deste cisne dos céus. Um deles era filho de Apolo, o belo caçador, que de alguma forma estranha saltou no lago Canope e foi metamorfoseado neste cisne. Outro era filho de Poseidon, um aliado dos troianos, que poderia, e não foi ferido com braços de ferro, mas foi estrangulado por Aquiles, cujo corpo, quando o vencedor pretendia fuzilá-lo, repentinamente partiu para o céu na forma de um cisne. Um terceiro era o filho de Ares, morto por Hércules em um duelo, e que na sua morte foi transformado por seu pai em um cisne. O quarto era filho de Stênelos e um querido amigo e parente de Faetonte, que lamentou tanto o destino daquele a quem Júpiter destruiu por dirigir mal a carruagem do Sol que Apolo o metamorfoseou em um cisne e colocou entre as estrelas. Algumas formas obscuras das verdadeiras delineações proféticas deste cisne e daquela história do Redentor através da qual ele veio para a posição e relações em que esse quadro foi cumprido, aparecem nos diversos mitos. Cristo era divino, no nascimento e na sua natureza. Ele era invencível em si mesmo. Ele se submeteu à morte em um conflito heróico com os poderes das trevas e as penas justas devido aos pecados do mundo. Foi seu grande amor por aqueles a quem ele se tornou um irmão que trouxe-o para o rio escuro. Seu corpo ressuscitou após a morte e desapareceu em uma nova forma de brilho e glória para assumir posição nos céus. Nestes vários detalhes, os mitos que tocam estas constelações estão em notável acordo com a história do Evangelho e ajudam a refletir o quão minucioso, claro e vívido foram as crentes antecipações dos fabricantes desses sinais já nas primeiras eras de nossa raça. Assim, então, no aquário zodiacal, temos a imagem nas estrelas das águas celestiais da vida e da salvação, de sua fonte na bela semente da mulher, realmente morta, mas ressuscitada e elevada em glória eterna, da abundância em que fluem para o mundo seco e sedento, da nova criação e vida alegre que eles trazem para aqueles que os bebem, da rápida proclamação e apresentação da alegre provisão para todas as pessoas e da graciosa apresentação da cruz para as nações, sobre as quais, em asas estendidas, o Senhor destas águas, círculos, em sua bondade mansa, sempre chamando: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E aí ele faz um segundo texto embaixo desse, que é para dar uma fechada e entrar em peixes, que eu vou colocar aqui para vocês, e no próximo, nesse dia 20 que chega, né, que fecha o ciclo de aquário, a gente começa peixes, e aí eu vou falar sobre peixes para vocês. Mas eu vou colocar aqui essa última parte, que é muito bonita, e falar para vocês que ele diz o seguinte: uma imagem bonita. Bela imagem das mais preciosas verdades do Evangelho. Uma imagem que não posso interpretar senão como pretendido por homens totalmente informados de antemão desses fatos gloriosos. E se por acaso essas constelações não foram feitas em símbolo, testemunho e profecia do que era conhecido, acreditado e esperado pelos patriarcas primitivos que organizados, a imagem ainda é fiel ao que já aconteceu e que faz parte de nossa sagrada religião aceita e regozija-se com grande misericórdia de Deus para o mundo caído. Cristo é Jesus e é o belo Salvador da humanidade, Filho de Deus e Filho do homem. Ele veio em carne e viveu numa vida humana, na qual a humanidade atingiu o seu estado mais adorável e maior floração. Ele sofreu e morreu uma morte violenta por causa da justiça ofendida, por causa do pecado que ele assumiu, mas em nenhum grau imputável a ele.
Ele ressuscitou da morte pelo poder do Espírito Eterno, mudou, transfigurado e glorificado, e voa para longe de todo o alcance dos inimigos, até mesmo para os céus calmos, onde nenhuma revolução, né, do tempo pode obscurecer ainda mais seu brilho ou eclipsar o esplendor de sua glória. Ele está lá, como Senhor da vida e da graça, obtendo por sua intercessão meritória uma plenitude infinita de tesouros espirituais, como muitos rios de misericórdias renovadoras e santificadoras, que ele derramou e está sempre derramando em nosso mundo para o conforto, alegria e salvação daqueles que acreditam nele. Ele organizou e ele mesmo conduz e energiza um grande sistema de meios para transportar e proclamar o mesmo em todo o mundo, em meio a canções de aleluia e regozijo, que nunca pode morrer. Profundamente em tudo isso, ele embutiu a grande doutrina de sua cruz e paixão como pensamento central e substância mais brilhante da economia sublime e maravilhosa. Em meio a tudo isso, a fé contempla ele em sua beleza majestosa, estacionado pela verdadeira fonte pieriana, sempre chorando e chamando: se algum homem tem sede, deixe-o vir a mim e beber. Ó, todo aquele que tem sede, venha para as águas, e aquele que não tem dinheiro, venha, compre e gele. Sim, venha, compra vinho e leite sem dinheiro e sem preço. E o Espírito e a noiva dizem: vem, e deixo ouve dizer: venha. E que venha aquele que tem sede, e quem quiser, tome de graça a água da vida. Boas novas, provisão abençoada, abençoada oportunidade, ó homem. Desperte para a glória e beba, beba profundamente, beba fervorosamente, beba com toda a capacidade da tua alma, pois teu Senhor e Redentor diz: todo aquele que bebe da água que eu lhe darei nunca terá sede, mas a água que eu der a ele será nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A fonte flui, ele derrama em plena medida de graça e poder um grande e abundante dilúvio. Beba, beba, ó homem, beba do tesouro de cristal. Não tenha sede nem morra, mas viva a vida de Deus. Bom, gente, essa fecha o signo de Aquário. E na nossa próxima, né, reunião, por assim dizer, eu falo sobre o signo de Peixes. Desejo a vocês um dia maravilhoso. Beijo a todos. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.